Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta nesse lugar chique, como diria minha turma lá, super chique, que na verdade estamos em Paris. Eu vim aqui preparar umas surpresas para vocês, tomara que dê certo, vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. Mas também vim conversar com a turma aqui da direita francesa, saber das coisas geopolíticas. Tivemos inúmeras aí boas reuniões, falando dos bastidores da política europeia e da política francesa, que está o caos. E eles arrumaram para mim essa sala, que é uma sala que fica perto do lado do Élysée, né? Onde fica o Macron, o nosso vizinho aqui do lado. Se Deus quiser, em breve vai sair de lá. Mas eles arrumaram para mim uma sala que é onde acontecem as conversas, os acordos, ali perto aqui do Élysée, no oitavo, né, que a gente chama de oitavo arrondissement, o bairro aqui onde fica essa região, que é super, super chique. Aqui do lado tem umas lojas caras, e na verdade é uma sala que você passa pelo restaurante, você passa por uma biblioteca, que é super maneira, aí você entra uma porta meio secreta, e aqui é a salinha que tem mais ou menos 1, 2, 3, 4 mesas, um sofá, um bar, charutos, e aqui atrás bebida, e um pequeno terraço onde acontecem as reuniões. E você, do GE Economia, vai participar da sala onde as reuniões, os conchavos franceses acontecem. Mas antes de começarmos a falar disso, vou mandar aquele grande abraço para as pessoas que pedem, dessa vez o abraço na sala dos conchavos. Um abraço para o Gerson aí do Rio de Janeiro, nosso querido amigo Leandro de Curitiba, Guruga do Rio de Janeiro, Fernando de Recife, a Cecília, bem-vinda, Cecília. Um abraço para a Patrícia de Ribeirão Preto, Roberta Turbiani, o Ivan de São Bento do Sul, o nosso querido amigo André de Cabo Frio, Paulo de Maceió, um abração para Isabel Rodrigues de Campos do Jordão, para o pessoal de Tatiba, no Rio de Janeiro, para o Noar e para o Aron, lá de Blumenau, Guilmar, de Long Island, Jamil, de Burjas. Aqui vai o seu alô, Juliana, não esqueci de você não, tá? Rogério Ferreira, de Vitória da Conquista, Tânia de Porto Alegre. Esse nome eu vou ler com calma, porque é aquelas pegadinhas. Não é não. Não, é assim. Tentaram me dar uma pegadinha. Fábio Pedra de São Paulo, Ednise de Piracicaba, Valdir de Blumenau, Teodora de São Paulo, Jefferson de Jacutinga, Minas Gerais e Marli de BH. Mas antes de começar, pela primeira vez no GE Economia, haverá uma DR entre a gente. E nós vamos fazer essa DR por um motivo. Porque vocês sabem que eu leio todos os nossos comentários, os seus comentários, e levo a sério. Inclusive tem um especial que foi muito legal, foi um texto muito grande, se dedicou bastante para escrever, e até faz umas questões nos comentários sobre a minha escolha de ser protestante, do ponto de vista teológico e também prático, filosófico. E eu agradeço muito esse comentário, li. Uma hora dessa vou responder com calma, porque foi muito bem escrito, com pontos que eu não concordo, mas respeito profundamente o que foi feito. E eu queria agradecer especialmente todos esses comentários. Mas, em quase todos os comentários, vocês escrevem uma coisa que é a hora da nossa DR. E a nossa DR, ela diz o seguinte: desculpa, mas eu vou discordar de você. Eu vou discordar de mais coisinhas. Eu não concordo com tudo, me desculpe. Não existe isso. Eu não sou líder de seita. Nós caminhamos juntos no GE Economia. Por favor, discorde de mim. É esse papo de que eu tô certo e vocês estão errados, que a audiência é burra. É papo de gente pedante, meu caro. Quem realmente está buscando a verdade tem a humildade no conhecimento. Até porque, eu imagino, quase todos aqui somos cristãos. E a gente não pode se esquecer que existem 25 mandamentos recíprocos na Bíblia. E eu vou contar 4 para vocês. Edifiquem-se uns aos outros, que é 1 Tessalonicenses 5,11. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3,16. Encorajem uns aos outros, Hebreus 3,12, e aconselhem-se uns aos outros. Nós caminhamos e aprendemos juntos. É assim que é a palavra do Senhor, e é isso que a gente tem que fazer.
Não sou líder de seita, discorde de mim. Eu acho ótimo, porque a gente vai aprender e ter conhecimentos juntos e descobrir sobre a geoeconomia, a geopolítica juntos, em pontos que eu muitas vezes também não estou vendo. Não achem que a discordância de vocês não é legítima. Então, a partir de hoje, nos comentários, por favor, discordem sem pedir desculpas, tá bom? Feita a nossa DR, vamos falar agora da Guerra dos Mares, porque ela é importante. E ela é importante, porque, veja só, a gente sabe que hoje nós estamos vendo, não é só uma batalha pela hegemonia de qual país, e já falamos muitas vezes isso aqui no GEL, vai ganhar a hegemonia mundial ou vai determinar como as coisas vão funcionar. Existe uma briga anterior a isso, que é uma guerra de quem vai escrever as regras onde o jogo será jogado. Qual o livro de regras? A China quer fazer isso, a Europa e os Estados Unidos. E essa nova governança desses 3 países tem se alterado bastante. Estão reescrevendo as leis. A gente já fez um programa, que depois eu vou falar mais sobre isso também, mas já falamos de como a China resolveu e utilizou a ONU e fez um planejamento para reescrever as leis marítimas para facilitar, obviamente, os seus interesses. E como ela se preparou para isso? De certa maneira, a Europa também faz isso e os Estados Unidos querem uma nova governança. E hoje você tem uma disputa por essa governança. Mas também a disputa se dá porque eles querem resolver problemas geopolíticos, econômicos, industriais e monetários. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então é fato que a gente vive uma alteração significativa da infraestrutura mundial numa grande guerra. Veja, a gente já falou alguns programas, acho que ano passado, a Terceira Guerra vai vir, a Terceira Guerra já começou. Uma guerra, a etapa quente da guerra, ela é a última etapa. Nós já estamos vivendo uma guerra, e uma guerra que passa por uma guerra onde é o dinheiro como arma, o judiciário como arma, alimentos como arma, energia como arma, e é tudo isso que está sendo feito no campo geopolítico. A ponto de a gente ter que dizer, o liberalismo morreu, ele já não é mais factível, não existe mais. Entendeu? O que nós estamos vendo é basicamente um zumbi andando por aí, ou pessoas que não acreditam que aquele sistema de fato acabou. E realmente, como a gente tem mostrado, ele acabou. Existe o grito das pessoas de tentar ressuscitar com um desfibrilador esse sistema que hoje simplesmente é insustentável. Não foi só porque o Trump quis acabar com ele. O Trump acabou porque era necessário, porque ele já estava exaurido. Então era, de fato, uma nova infraestrutura. E nesse caminho, os mares, anotem isso, porque realmente é o que dá a dinâmica. Não só os cabos, existem vários fatores, né, cabos de internet que passam por debaixo do mar, nós vamos falar deles também, mas os mares são, hoje, o ativo, o campo mais estratégico do mundo para poder exatamente resolver os problemas de comércio, os problemas militares e os problemas geopolíticos. Por isso é que quando de repente você vê o Trump, como aconteceu essa semana, dizendo que vai impor tarifas à China e aumentar dentro da diplomacia caótica que ele escolheu fazer e que é uma nova diplomacia e que tem funcionado muito bem. Veja, antes de falar da importação e da questão das tarifas, a diplomacia do Trump é sim brilhante. As pessoas reclamam, dizem, o Trump é muito doido, tem um jeito de fazer a diplomacia, mas ele conseguiu algo absolutamente brilhante. Ele desestabilizou, é visível como ele desestabilizou o Xi Jinping. Então ele desestabilizou mentalmente o cara. A China consegue trabalhar com cenários de longo prazo onde não que o cenário seja previsível, mas a forma de pensar das pessoas é previsível. E essa imprevisibilidade do Trump é um dos maiores ativos diplomáticos que os Estados Unidos têm hoje. Você vê ele com o Macron parece perdido, não sabe se um cara é amigo, se ele não é, ele não sabe fazer. É o cara que chega e consegue desestabilizar até a Globo, a Folha de São Paulo, porque ele brinca que vai ser amigo do Lula, aí as pessoas dizem, agora o Trump acordou, e aí vem outra pancada. Então, assim, é o jeito que o Trump tem de fazer uma política de controle. Então, ele desestabilizou, mas não é de forma alguma uma improvisação. Pelo contrário, é uma forma de atuar diplomática que requer muita inteligência para poder parecer imprevisível e desestabilizar as pessoas. Mas, quando ele anunciou a questão da China,
agora essa tarifa, ele anunciou porque novamente a China está impondo controle de exportação de terras raras. Ele até diz, vários países vieram reclamar comigo que a China está controlando as terras raras. De fato, a China também já começou uma guerra comercial e uma guerra por ativos estratégicos e tecnológicos, mas também de commodities, de energia. Entendeu? E é por isso que quando ele começa a reagir dessa maneira, ele está reagindo a uma ação da China, que é uma ação de controle e que isso impacta nos mares e no comércio internacional e nas indústrias. Tá? Porque o Trump, de fato, está criando problemas econômicos para a China. Quando o Benson disse essa semana que a China estava querendo controlar a exportação porque ela tem um problema na economia interna, é verdade. Ela não está ainda sabendo controlar o problema econômico que ela tem, que nós já falamos aqui no GE Economia. E é um problema econômico grande. Nós, ano passado, falávamos que o Trump iria gerar uma crise na Ásia e essa era a única solução. E ele está gerando uma crise na Ásia. Por isso, quando o Financial Times grita, o Trump está gerando uma crise, é isso mesmo, é o que ele queria fazer. Não acha que é por acaso. Ele precisa, é inevitável. Só que, além disso, quando ele faz o movimento das terras raras, das tarifas por causa das terras raras, ele faz um outro movimento. Né? Ele faz começar a valer a tarifa adicional portuária, que acabou de começar agora, para o quê? Navios construídos na China. Ou seja, se o navio é chinês, ou foi construído na China, ou tem de empresas chinesas, quando chega nos Estados Unidos, só por ele ser chinês, esse navio vai ter que pagar uma tarifa maior do que os outros, para poder, na cabeça do Trump, ter recursos para começar a desenvolver a indústria naval americana. O que isso gera? Isso gera que as 10 maiores transportadoras no mundo vão ter que pagar adicionalmente mais de 3,2 bilhões de dólares para os Estados Unidos para poder acessar o maior mercado de consumo do mundo. Entende? Só que, do outro lado, a China também faz os seus movimentos, que são importantíssimos, numa área chamada Corredor do Meio. E não pensa besteira, hein? Ai, nós somos crentes, pare de pensar besteira. Eu vou explicar o Corredor do Meio. Mas ele faz esses movimentos na Ásia Central, assim como os Estados Unidos também têm feito. Inclusive, eles deram eles deram um passo geopolítico que, se for confirmado, é um passo devastador para a China. É uma jogada de mestre, é uma jogada que basicamente deixa realmente o Xi Jinping desestabilizado e troca toda a infraestrutura que a China tinha pensado para o mundo. A ponto de, eu vou falar sobre isso, que quem fez isso foi o Paquistão, mas a ponto dos grandes analistas chineses, como o Jabor aí, que é um agente chinês no Brasil, não consegui nem falar sobre isso, fingir que não aconteceu. Tamanha pancada que eles levaram, entende? E isso tudo passa pela Guerra dos Mares, para mostrar como isso é estratégico. Para a gente entender cada vez mais sobre a importância da Guerra dos Mares, a gente tem que pensar que a maritimização, né, da economia global hoje é algo que se tornou hegemônico, prioritário, né, no que se trata do comércio marítimo. Se você pegar entre 1970, 2000 e 2022, as exportações mundiais elas foram crescendo, saíram de 12% para 23% e depois bateu 31% do PIB global. Tá? Agora, com a crescente, né, obviamente, importância dos prazos de entregas para serem mais curtos e as restrições para determinados produtos de alto valor agregado, junto com a exportação mundial, o transporte de mercadoria por avião e caminhão aumentou muito. Só que o tráfego marítimo ainda é o maior responsável pelo crescimento internacional do comércio. Ele representou 80% do comércio global em volume em 2023. Ou seja, os mares são exatamente o campo onde o comércio internacional é feito. Se você pegar o crescimento do Japão, por exemplo, da Coreia, do Sudeste Asiático e da China, tudo isso só pôde ter sido feito e ocorrido graças à explosão das exportações marítimas. Em 2023, meu caro, 95% do comércio chinês foi feito por via marítima. Na França, 72% do comércio em volume foi transportado por barcos. A globalização, ela simplesmente afetou as rotas marítimas, de maneira que os estreitos marítimos, que são pontos de passagem, se tornaram estratégicos para as economias globalizadas e também para a segurança nacional. Então, as rotas marítimas hoje,
elas estão, em qualquer país sério, no centro das preocupações e no cálculo dos governos. O transporte marítimo é chave para a estrutura de comércio e para a economia global. Se você pegar estreitos e as passagens, esses estreitos que a gente chama também tem uma análise geopolítica específica, que talvez em algum momento aí eu vou fazer no futuro, só falar da geopolítica dos estreitos e das passagens. Mas eles são o quê? Eles são pontos de trânsito obrigatório para que algumas, quase como estradas, para que possa passar esse comércio tem que passar por lá. E por serem estreitos, permitem que sejam facilmente controlados. Então essa porta do estreito, né, ela pode ser aberta ou fechada rapidamente para a navegação. E obviamente eles apresentam muitos obstáculos. A maioria desses obstáculos são ligados a políticas indiretas, tá? Ou mesmo a própria fraqueza de estados que estão à beira do mar ou desses estreitos, que possam sofrer pirataria, por exemplo. Isso acontece no Caribe, no Mar da China Meridional e até recentemente agora no Golfo de Aden e no Mar Vermelho. Então esses estreitos estão funcionando como ponto de ataque de piratas. E esses estreitos são, meu caro, as grandes questões geopolíticas em termos de sustentação do comércio internacional de uma economia. Concentrando, então, se você pensar todo o fluxo de comércio nesses estreitos, nesses canais, mostram como a estrutura global depende dessas rotas marítimas, tá? Que passam cada vez mais por uma série de desafios que acabam sendo grandes para os países que estão próximos desses estreitos, né, do ponto de vista militar, mas também para a questão econômica global. Vou te dar alguns estreitos que são absolutamente chaves, né, no mundo. Por exemplo, o Pas-de-Calais, Gibraltar, Malaca, o Bósforo, o Estreito de Hormuz, o Bab el-Mandeb. Então, todos esses aqui que eu te falei, por exemplo, são atores importantíssimos e pontos de vulnerabilidade para o comércio internacional. Cada estreito desse pode ser considerado um trunfo econômico, porque o transporte nos oceanos é o centro da economia global. Passar por esses pontos pode reduzir, meu caro, significativamente o tempo de viagem, os prazos de entrega. Por exemplo, se você pegar o canal de Suez, tá? Esse atalho permite que um porta-containers que sai da Ásia e venha para a Europa ganhe 7 dias de viagem. Ele chega a 7 dias mais rápido. Em comparação, se ele tiver que fazer o desvio da África, né, pela África, pelo Cabo da Boa Esperança. Se você pegar o Estreito de Malaca, por exemplo, ele permite evitar um desvio, né, que você tem que fazer pelo Estreito da Sonda ou do Mar de Célebes. Então, a vulnerabilidade que a gente está falando são importantes para entender que esses pontos de passagem são absolutamente chaves para o transporte de matéria-prima, óleo e hidrocarbonetos, que são chaves para a sociedade hoje. Cerca de 20%, por exemplo, das necessidades de petróleo da Europa e 80% das necessidades da China e do Japão são transportadas pelo oceano. Só que esse tráfego também diz respeito a peças de reposição, eletrônicos, indústria automotiva, aeronáutica, espacial. Então, quando você pega, por exemplo, a China começando a querer, do ponto de vista da commodity, reduzir e controlar a exportação, isso significa um menor fluxo também de navios. E também significa que ela quer começar a controlar ou dificultar a indústria na Europa e nos Estados Unidos, em outros lugares que dependam. Só que, obviamente, além disso, ela também olha o aspecto geopolítico, estratégico, geográfico disso. Por exemplo, o Estreito de Hormuz. Tá? O Estreito de Hormuz ele é conhecido por ser a principal passagem de petróleo do Oriente Médio para os mercados europeus, norte-americanos e asiáticos. Entendeu? Ou seja, quase 20%, mais 20% de todo o comércio mundial de petróleo passa só por ali. Quando você teve a guerra do Iraque, que foi de 1980 a 88, ela surgiu exatamente para combater as tentativas de quebrar e danificar, né, ou controlar as rotas petrolíferas que eram praticadas, né, pelos beligerantes lá, né, que até os ocidentais mandaram para enfrentar as frotas de guerra do Irã a partir de 86. Quando você chega em 88, para reduzir a dependência econômica da situação política lá no Golfo Pérsico, por exemplo, aquele armador Maersk, que é grande, ele pegou
todo o seu porto de containers e tirou ali perto do Estreito de Hormuz e jogou para Salalah, que é em Omã, tá? Tirando do jogo até mesmo Dubai, exatamente para poder ter uma maior autonomia e independência em relação à logística de transporte do óleo. Então, os estreitos, por exemplo, de Malaca e Taiwan, hoje, são pontos de passagem extremamente movimentados que ligam o Pacífico e o Oceano Índico. E depois, entre o Mar da China Meridional e o Mar da China Oriental. Então, eles tornam-se cruciais para todas essas economias que a gente fala da ASEAN, né, que é uma área da Ásia, mas que também inclui principalmente Japão e China, que são dependentes do petróleo e das exportações por vias marítimas, e isso implica diretamente no seu desenvolvimento econômico. Números: cerca de 85 mil navios por ano transitam pelo Estreito de Malaca só, e transportam só no Estreito de Malaca 30% de todo o comércio mundial, ou seja, estamos falando de 3,5 trilhões de dólares. No Pas-de-Calais, o estreito mais movimentado do mundo, passa mais ou menos entre 400 e 500 navios por dia. São quase 146 mil ou 182 mil, né? Depende se são 400 ou 500, mas 182 mil navios por ano. Então, volto a dizer, são pontos obrigatórios que podem desenvolver uma economia ou quebrá-la. Por exemplo, olha o que aconteceu. Se você pegar o que aconteceu no canal do Suez em 21, houve um encalhe de um navio porta-container nessa época. Também houve ataques de navios, né, por rebeldes Houthi lá no estreito de Bab el-Mandeb. Desde o final de 2023, eles têm feito esses ataques. Às vezes tem secas também, que comprometeram, por exemplo, o canal do Panamá. Tudo isso enfraqueceu, estrangulou, são gargalos da economia mundial. Então, por isso que os Estados Unidos insistem, por exemplo, no canal do Panamá e também no Ártico. E a gente vai falar dele já já. Mas por quê? Porque eles insistem, a regra que os Estados Unidos quer colocar é de um princípio de liberdade de navegação, tanto para fins comerciais e militar. Ou seja, eles querem garantir que os fluxos de matéria-prima, tá, para ele e por seus aliados, que passam por essas rotas de transporte, será protegida e não será impactada por questões militares. Então, quando você tem a ameaça, por exemplo, que é a pirataria no Golfo de Aden, que está rolando nos últimos mais de 6 anos, e depois esses ataques aí do Houthi, que representaram aí também pirataria na rota da marítima do Mediterrâneo Pacífico, esses movimentos justificaram, sim, intervenções navais militares do Ocidente, da Índia e da China para proteger suas rotas marítimas, baseada nesse princípio. Ou seja, você tem questões hoje que estão evoluindo das leis marítimas de acordo com as questões geopolíticas contemporâneas, entende? Ou seja, por mais de 20 anos, por exemplo, a Índia, tá, ela percebeu e tomou conhecimento que as questões marítimas são estratégicas e ela resolveu fazer uma abordagem. Ela hoje entende que ela tem uma rota de extrema importância, que é a rota oceânica do 8º paralelo, que ligam, por exemplo, o Mar Vermelho do Sudeste Asiático, tá? E que sai pontuada aí e é lotada, tá? Essa rota é lotada de pontos de apoio militar americano. Você tem de Djibouti, você tem em Diego Garcia e em Singapura. Mas também tem uns arquipélagos em volta que tem absoluto valor militar e que também tem pontos ali de proteção militar, tipo o arquipélago de Andaman, Nicobar e Laquedivides. E esses arquipélagos, por exemplo, controlam o acesso à passagem, que a gente chama passagem dos 10 graus, e que levam ao Estreito de Malaca. Ou seja, toda essa política naval da Índia, que eles despertaram, foi para entender que ela tinha que também proteger suas rotas marítimas por causa do crescimento da China, que desenvolveu pontos de apoio, sim, no Paquistão, por exemplo, e que criaram não só portos, mas portos com uso militar. E criaram uma base, por exemplo, no arquipélago birmanês de Cocos, que é o norte ali da ilha de Andaman, na Índia. E a Índia interpreta que o que a China está fazendo é cercar a Índia, cercar as rotas marítimas, para, depender do seu comportamento geopolítico, promover um cerco à Índia. Veja a importância disso no mundo.
Então as mudanças que nós tivemos na geopolítica internacional têm impactos profundos nas questões estratégicas dos estreitos e do ambiente geopolítico que leva à Guerra dos Mares, a ponto de você ter uma reformulação crescente da política e da geopolítica dessas passagens. Posso dizer para vocês que desde o fim da Guerra Fria, a gente vai vendo um redesenho dessas relações marítimas em vários lugares. No Mar Báltico, funções de passagem de estreitos. Os Estados Unidos mesmo chegou a abandonar algumas bases nas Filipinas, por exemplo, tipo a Clark Airfield em 92. A própria Rússia também alterou o seu mapa estratégico, fechou algumas bases, por exemplo, no Vietnã, que permitiam controlar, né, uma encruzilhada, digamos assim, marítima do Mar da China Meridional. Ou seja, foram se formando alterações. Ao mesmo tempo, essas alterações criaram vazios estratégicos que a China começou a aproveitar e tentar controlar. Ou seja, a ascensão política e militar da China, de Pequim, permitiu hoje e permite que ela imponha as suas reivindicações de soberania, por exemplo, no Mar da China Meridional, através do controle de acesso norte do Estreito de Malaca, mas também no Estreito de Taiwan, onde ela exerce uma pressão crescente para reintegrar a ilha à China. Vários pontos de passagem, hoje, permanecem guardados por bases militares, que não vão desaparecer tão cedo, e que também têm um objetivo tutelar mesmo, de controle. Por exemplo, você tem as bases britânicas, que ainda existem no Chipre, tá? Que estão ali ao norte do Canal do Suez. Você tem as bases também britânicas no Gibraltar. Você tem os franceses em Mayotte, que é o canal de Mozambique. E você tem em Djibouti, que também é o Estreito de Bab el-Mandeb. Ou seja, mesmo nações que não são mais coloniais mantiveram esses acessos, porque esses são chaves. Os americanos estão em Nápoles, estão em Diego Garcia, Singapura, Okinawa, Guam, Guantánamo, lá em Cuba, e até mesmo em Porto Rico, em Ceiba. Então a questão militar é sempre perceber que ela tem um duplo uso. Por um lado, ela garante a fluidez do comércio marítimo e, por outro, óbvio, ela garante também que, caso as tensões militares ou geopolíticas aumentem, haja uma rede de proteção. No final, tanto os ocidentais quanto a China temem uma coisa só: ruptura nas cadeias de suprimento. Quando a gente fala de economia de guerra, já falei aqui no GEL, é exatamente isso. O que é uma economia de guerra? É começar a pensar o que o mundo depende de mim e o que eu dependo do mundo. Porque se o mundo parar de fornecer para mim, o que acontece comigo? A China tem pensado nisso, agora o Trump com Make America Great Again está pensando nisso, e a Europa começou a pensar nisso, mas China e Rússia já pensam nisso há algum tempo. Ou seja, o medo deles é isso, é a ruptura numa cadeia de suprimentos. Então, os chineses até chamam isso de dilema de Malaca, tá? Que ressalta exatamente essa vulnerabilidade das economias em relação ao comércio global marítimo, mas ao mesmo tempo eles também promovem e querem, também interessam eles, uma certa liberdade de navegação através de alguns portos marítimos. Mas ao mesmo tempo eles constroem bases militares para proteger a sua mercadoria. Então, no conceito hoje que a gente está vendo dessa reordenança na governança mundial, os movimentos políticos, eles obedecem a uma nova lógica, ou eles obedecem, não, eles mandam, e aí surge uma nova lógica naval que vem prevalecendo, que é o valor militar e comercial, mas principalmente militar, do estreito como bloqueio marítimo para proteger áreas navais e impor, né, por exemplo, a saída daquela região de frotas adversárias. Então você viu a importância dos portos, das rotas marítimas? Por isso, meu caro, que para o Trump, para o Ocidente, alterar o sistema econômico, alterar o sistema monetário, voltar a criar empregos, mudar de um sistema de rentismo para um sistema produtivista, obrigatoriamente, tudo isso passa pelo controle estratégico das rotas marítimas e dos portos, para exploração também de metais raros e para controlar a circulação de mercadorias, podendo inclusive bloquear certas passagens, como uma espécie de sanção. Bom, toda essa introdução foi para explicar o tiro de canhão que o Paquistão deu na China na semana passada. O que aconteceu?
Os conselheiros militares do Paquistão, lá do líder militar, que é o Asim Munir, abordaram, segundo diz o Financial Times, são eles que abordaram. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Abordaram autoridades americanas e fizeram uma oferta para construir um novo porto no Mar Arábico que daria aos Estados Unidos, ao nosso Laranjão, uma posição em uma das regiões mais sensíveis no mundo. É um plano extremamente audacioso e eles queriam então que investidores americanos desenvolvessem, pegassem uma cidade pesqueira, tá, que se chama Pajne, e construísse ali, desenvolvesse um grande terminal de transporte de minerais essenciais do Paquistão. Leia-se, não só minerais essenciais, terras raras. Por isso que a China gritou do outro lado. Bom, para você entender, Pajne fica a apenas 160 quilômetros do Irã e a 110 quilômetros de uma cidade paquistanesa chamada Givadar, que possui um porto apoiado pela China. O que o Paquistão está dizendo? Eu boto a China aqui e numa área de 100 quilômetros, 2 horas de carro mais ou menos, eu vou meter um porto americano. Veja, isso ainda não está ainda implantado, mas autoridades paquistanesas já estão dizendo que querem fazer isso e pode seguir em frente. É um plano que está sendo discutido. Se eles fizeram isso, o que o Paquistão está fazendo? Ele está explorando maneiras de capitalizar e ampliar a agitação geopolítica no mundo ou no sul da Ásia a seu favor. Ele fala assim, pô, olha só, vocês estão aí com esse novo mundo, né? Uma nova governança aqui, outra governança ali, você precisa de terras raras, você tem terras raras, vocês estão brigando, acabou o liberalismo, já entendi. O que o Paquistão pode fazer? Virar torcedor, que é o que o Brasil faz, ou entender a sua posição estratégica e tomar uma posição. É isso que ele está fazendo, meu caro. Que inveja do Paquistão. Que inveja o cara entender o momento geopolítico e começar a tomar decisões geopolíticas para desenvolver o seu próprio país, em vez de ficar fazendo bravata, que é o que o nosso bêbado de plantão faz. Enfim, o que esses caras estão prevendo, quer dizer, o porto que ele está propondo em Pajne, seria, meu cara, uma nova ferrovia, seria conectado com uma nova ferrovia que vai transportar os minerais lá do interior do Paquistão, tá? Principalmente cobre e antimônio, que é um ingrediente vital para baterias, para mísseis e para também algumas armas de fogo. E esse cara iria construir esse porto conectado diretamente a essa estrada, essa área logística. Só o porto, você está falando de um investimento de 1,2 bilhão de dólares. Tá? E eles foram aos Estados Unidos, falaram, vamos fazer isso em conjunto com investidores americanos. Então, assim, é uma forma, sim, de proteger a posição do país, do Paquistão, em um cenário em que você tem cada vez mais problemas geopolíticos, principalmente numa área em que ele está ali fazendo um ponto médio de relações bastante complexas entre China e Estados Unidos, mas também entre Irã e Arábia Saudita, entendeu? Então você tem uma área, inclusive, onde o Paquistão assinou um acordo de defesa ano passado. Com quem ele assinou? Então essa proximidade de Pajne, por exemplo, com o Irã e com a Ásia Central, que eu já disse aqui no Geoeconomia, é uma das áreas mais importantes do mundo, e nós falaremos dela, já falamos, mas falaremos muito mais. Ele aumenta essa opção dos Estados Unidos para a área de comércio e segurança. Então, se eles seguirem com Pajne, eles vão contrabalancear o porto de Givadar, da China, expandir a influência no Mar Arábico e na Ásia Central dos Estados Unidos. É um projeto bastante inteligente e que coloca e que responde a uma ação geopolítica que rolou com a iniciativa do Cinturão da Rota da Seda, que sempre tem uso duplo e preocupa os Estados Unidos, tanto do ponto de vista militar quanto comercial, entendeu? Então, isso ainda está sendo discutido, não é, segundo os jornais, totalmente oficial, mas o fato é que é um tirambaço na China. Por quê? Porque a China é tradicionalmente um parceiro muito próximo do Paquistão. Eles forneceram grande parte do seu arsenal militar, bilhões de dólares em empréstimos e investimentos, e o Paquistão chegou a utilizar aeronaves e sistemas de armas fornecidos pela China para abater 6 naves
aeronaves indianas nessa guerra que teve no início do ano entre China e Paquistão. Só que o Paquistão entendeu que ele precisa estar junto dos Estados Unidos, senão ele ficará refém, sequestrado da China. Então ele criou um projeto que também permite uma influência dos Estados Unidos, botando os dois para competir de maneira que gere uma situação melhor para o Paquistão. Então, você de fato está vendo uma diversificação do Paquistão da sua dependência com a China, que ele hoje acha perigoso. Tudo isso que o Paquistão fez foi colocar de fato, né, um belíssimo chifre daqueles grandes, né, arrumados na China, para garantir, para pelo menos usar o setor de minerais que ele tem para contribuir com os planos geopolíticos dos dois, e ele se dá bem. Hoje, o setor de minerais dele é muito baixo. Ele é mais ou menos, hoje, você pegar o setor de minerais do Paquistão, ele deve dar no máximo 3% do PIB do Paquistão. Ele não é um país que tem esses recursos bem desenvolvidos, entendeu? E tem uma série de problemas de infraestrutura. Mas o fato é que o potencial mineral dele realmente é absolutamente inexplorado. Então, começar com esse porto, com esse laço de infraestrutura, criando um laço de segurança com os Estados Unidos, é bastante inteligente, sim. A proposta do Paquistão, então, de conceder aos Estados Unidos um papel de desenvolvimento, emprego e gestão no Porto de Pásnia, marca para mim, sem dúvida nenhuma, um dos eventos geopolíticos mais importantes dos últimos anos. E eu volto a dizer, essa localização ela é estratégica. Veja, ela está apenas, como eu falei, alguns quilômetros desse porto da China, a 160 quilômetros do Irã, aproximadamente 200 quilômetros do porto de Chabahar, na Índia, e é uma posição geoestratégica que permite uma interseção de grandes rivalidades regionais, que pegam China, Índia, Irã, Estados Unidos e outros atores, tipo a Arábia Saudita e até mesmo investidores no Golfo. Então essa localização traria implicações seríssimas para o Afeganistão, para a Ásia Central e para a segurança marítima do Mar Arábico e do Oceano Índico. Veja, tudo isso ocorreu exatamente agora, no dia 25 de setembro, depois de uma reunião que rolou entre o ministro Shehbaz Sharif, que é o chefe do exército do general Asim Munir, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E esses caras, depois de uma conversa extremamente estratégica, sinalizaram uma potencial nova fase entre a relação Estados Unidos e Paquistão. Veja como o Trump não está brincando em política internacional. Ele sabe o que está fazendo. Sempre digo isso. A proposta que eles discutiram faz parte, sim, do lado do Paquistão, obviamente, de ampliar suas parcerias estrangeiras e reduzir a dependência de Pequim, melhorando, inclusive, atraindo investimentos dos Estados Unidos, mas também dos sauditas, que iriam querer financiar toda essa estrutura. Então, óbvio que o plano ainda tem que ser explorado, mas é um terremoto geopolítico gigantesco, porque é a conexão do porto a várias áreas de reservas minerais no Paquistão. E, obviamente, o interesse dos Estados Unidos é óbvio, não é só econômico, não é só estratégico, mas é também econômico. Entendeu? Então ele serviria como essa porta de entrada para a exportação de todos os minerais que são essenciais, cobre, antimônio, como disse, o neodímio e outros insumos que funcionam para mísseis, tecnologia, enfim, outras coisas. Então é uma parceria que eu volto a dizer absolutamente relevante e que vai acabar desenvolvendo e refinando a indústria de minérios no Paquistão. Agora, esse movimento para o CPEC lá da China foi considerado um golpe estratégico, como eu disse. O desenvolvimento de Pásnia representa um dos maiores revés estratégicos geopolíticos que a China pode tomar. Por causa de todos esses motivos, da proximidade, da presença, da localização, de tudo que significou. Porque nos últimos anos a China, como eu disse, investiu mais de 60 bilhões de dólares lá. Mobilizou pessoal, tecnologia, capital para garantir um corredor comercial e energético confiável
para o Mar Arábico. Muitos, meus caros, trabalhadores chineses acabaram até sendo mortos no Baluquistão em ataques terroristas quando estavam trabalhando nesses projetos. Então a decisão do Paquistão de convidar os Estados Unidos para esse movimento estratégico é um dos maiores chifres da história que Pequim já tomou. Eu digo isso com tranquilidade. Tá? Isso demonstra também, do outro lado, como o Paquistão quer priorizar a sua posição estratégica em detrimento apenas de uma única aliança de curto prazo. Mas a realidade é essa mesma, a realidade é dura, meu caro. Os Estados Unidos e a China estão sim sendo rivais estratégicos na região. Então, é inerentemente antinatural que as duas potências concorrentes, teoricamente, coexistam no mesmo espaço estratégico. E aí, o que o Paquistão faz? Ele abre as duas linhas para que cada um garanta uma melhor condição do que a outra. Então, ao se alinhar com os Estados Unidos, o Paquistão não apenas prejudica os interesses chineses nessa área do Baluquistão e no Mar Arábico, mas sinaliza uma abordagem transacional de alianças. Ele está dizendo agora, eu prefiro estar em dólares americanos do que continuar com a relação com a China, porque não é razoável que elas coexistam nesse espaço estratégico. Então a China hoje, ela percebe que ela está perdendo uma área de influência absolutamente importante depois de investir bilhões de dólares lá. Agora, as implicações desse acordo vão muito além da relação com a China e do próprio Paquistão. Por exemplo, a Índia. Para a Índia, esse projeto complica demais a conectividade estratégica que eles estão fazendo do porto que eles têm de Chabahar com o Irã. Então, esses caras hoje também olham com preocupação para esse acordo. A presença dos Estados Unidos em PASNE, no final das contas, fortalece sim o Paquistão em relação aos outros países, proporciona maior confiança na economia, maior influência estratégica e geopolítica. Foi uma jogada bastante inteligente, digo para vocês. E essa posição deles vai permitir, sim, institucionalizar o envolvimento da defesa americana dentro do Paquistão, o que vai aumentar a confiança geopolítica no Paquistão e fornecer até mesmo a sua imagem contrária, né, aos interesses da Índia. E a presença americana nesse local tão estratégico no Mar Arábico, tá, onde a China, por exemplo, já teve... A Índia tem interesses marítimos e energéticos enormes, ela trouxe implicações, como eu digo para você, para toda a geopolítica, e por isso que eu digo que ela é absolutamente importante. Por exemplo, para o Irã, isso é desastroso, é alarmante, porque fornece para os Estados Unidos uma plataforma marítima para monitorar e pressionar toda a infraestrutura costeira e as rotas de navegação do Teherã, onde hoje o petróleo iraniano escoa através de navios sombra. Entende? E também funcionaria, óbvio, como um ponto operacional dos Estados Unidos num caso de um conflito regional envolvendo o Irã. Então, para o Afeganistão, tudo isso é o início de uma nova relação e de uma alteração de uma aliança estratégica a partir de uma questão logística e de minerais. Entendeu? Então, eles enquadram essa iniciativa, óbvio, é diversificação estratégica. Não é. É uma aposta geopolítica calculada, pensada, de uma formação de uma nova aliança estratégica que vai trocar a Rota da Seda por uma aliança com Washington. Ou seja, é uma nova forma de equilíbrio de poder, utilizando quase exclusivamente aí as questões geopolíticas. Se isso acontecer, volto a dizer, não é apenas um realinhamento econômico, mas é um realinhamento estratégico e que vai remodelar toda a dinâmica no Mar Arábico, na Ásia Central, no Golfo e em outras regiões. Agora, meu caro, nós precisamos entender também o papel da tal Ásia Central e também do Ártico. Por quê? A Ásia Central, não vamos falar disso, aí tem o corredor no meio. Só que a gente começa a perceber, com esse movimentozinho, um porto, apenas um portinho feito pelo Paquistão, que portos, rotas marítimas, são um verdadeiro campo de batalha hoje. Ou seja, controle do comércio internacional. Então, veja o que aconteceu recentemente. Um navio cargueiro que saiu do porto chinês lá de Ningbo, acho que é Ningbo, Zhuhai, uma coisa assim, tá? Foi para Felixstowe, no Reino Unido. Isso era teoricamente rotineiro, só que dessa vez ele fez uma pequena mudança. Ele sinalizou que ele iria passar por uma outra área.
Uma mudança de rota. Dessa vez não é nem um porto, ele só mudou a rota. Só que isso é uma revolução silenciosa no comércio global e na segurança marítima. O que ele fez? Ao invés de ele seguir a travessia de 21 mil quilômetros que passa do canal de Suez, o navio resolveu navegar sobre o topo do mundo. Sim, ele passou ao longo da costa norte da Rússia, acabou sendo escoltado por navios quebra-gelo. Então, o que era uma região antigamente totalmente selvagem, congelada, impenetrável, está se tornando uma nova artéria de navegação no comércio mundial, como o Trump já tinha previsto, discutido e falado. Ou seja, se você pegar, eles optaram passar por uma passagem de cerca de 14 mil quilômetros, entendeu? Só que essa passagem norte que eles têm lá, desculpe, a área total deles é de 14 mil quilômetros, mas a passagem é de apenas 7 mil. Então ela é de 7 mil quilômetros, só que mais curta do que a rota de Suez para a China. Então os caras optaram por uma rota mais curta, que antes era considerável impenetrável. Isso reduz custo, economiza tempo e reconfigura novamente as rotas comerciais e militares no mundo. Entende? Por isso é que as áreas marítimas e os estreitos são áreas importantes geopolíticas. China e Rússia hoje estão se preparando e estão investindo em pesquisas científicas para monitorar exatamente os níveis de gelo e construindo navios, né, com capacidade quebra-gelo para manter a rota de comércio viável. O Ártico hoje, que já foi visto, né, como a última fronteira do mundo, está se transformando em uma rodovia novamente fundamental para conectar uma área extremamente chave, que falaremos também em breve, é muita coisa para falar, que é a Eurásia. Ou seja, essa nova realidade, do ponto de vista dos Estados Unidos, ele fez um golaço com o Paquistão, aparentemente. Só que eles estão há muito tempo olhando sobre a influência global e o controle das rotas marítimas que estão tentando ser feitas no Ártico. Ao mesmo tempo que ele entende que ele tem que controlar certos estrangulamentos marítimos, tipo o Canal do Panamá e o Estreito de Malaca. Então, essa nova rota do Ártico, né, acaba levando a uma redução também da influência desses outros estreitos. Então, a tentativa anterior do Trump de adquirir a Groenlândia, né, da Dinamarca, foi considerada excêntrica, né? O Trump é maluco, alguém está falando pela imprensa. Uma imprensa que não está entendendo nem o que está acontecendo direito no mundo. Só que a realidade, meu cara, é que a medida que ele queria tomar era, sim, para garantir uma proximidade estratégica com esse corredor emergente que está surgindo no Ártico, justamente com o controle também do Canal do Panamá, que é uma inquietação muito grande de Washington sobre o controle das artérias do comércio global. O Ártico hoje é absolutamente importante para os países da Ásia. Passou a ser. O Estreito de Malaca, por exemplo, que tinha uma importância inegável, né, no mundo, e principalmente áreas, por exemplo, que são extremamente navegáveis ali perto da Indonésia, da Península Malaya, enfim. Ele era, e do próprio Sumatra, ele era uma artéria vital na região. E transportava, meu caro, quase que 1/3 de todo o transporte marítimo mundial só naquela região e 80% do combustível que a China importava. Só que essa passagem estreita, né, do estreito, colocou a China numa situação geopolítica difícil, de enorme fragilidade. Tanto que eles chamam Malaca como o dilema de Malaca, devido a esse risco. Ele fala, ele é importante para mim, ele catapultou minha economia, mas me leva a um risco de bloqueio naval dos Estados Unidos em caso de conflito com Taiwan. Então a China respondeu a esse movimento geopolítico diversificando a sua rota de importação de energia por meio de oleodutos e que passam em Mianmar e na Ásia Central. Ao mesmo tempo, Singapura, Porto de Klang na Malásia e o Laem Chambang na Tailândia também prosperaram exatamente por estarem próximos desse estreito. Então, uma nova rota do Ártico apresenta uma alternativa que é completamente disruptiva para essas economias. Ela não apaga, veja bem, a importância de Malaca, do Estreito de Malaca, continua lá, mas ela reduz a força do monopólio que esses caras têm e
E com o tempo isso pode corroer sim a influência estratégica da ASEAN no comércio e na geopolítica, porque eles vão perder um ponto fundamental, um ponto de estrangulamento fundamental do comércio mundial. Então a situação se complica porque não é só comércio, estamos falando de energia. Então o Ártico ali não é apenas um corredor de trânsito, né? Não é só uma estrada, mas ele também é um vasto reservatório de petróleo, gás e minerais. Então, à medida que o gelo vai recuando, ou as pessoas vão aprendendo a ter o quebra-gelo, a competição por recursos nessa área se intensifica muito, como nós já falamos aqui no Geoeconomia. Todos esses desenvolvimentos, meu caro, afetarão os preços globais de energia, a luz da sua casa e a dinâmica do fornecimento, remodelando todo o cenário econômico que a ASEAN deve operar. Por isso que eu digo que nós vivemos uma economia de guerra. Uma mera alteração de um porto, de uma rota, pode alterar como o mundo depende de você e como você depende do mundo, com impactos brutais para a geopolítica e a economia do país. Então a cúpula, por exemplo, do leste asiático, que reuniu os líderes da ASEAN, além dos Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Índia, não se deu ao luxo de ignorar essas realidades, entende? Ou seja, para esses caras, a competição, derrotas, acaba gerando problemas geopolíticos bastante pesados. Então eles devem, por exemplo, a ASEAN agora deve pressionar para que 3 coisas aconteçam na sua prioridade. Primeiro, esses caras devem querer salvar a sua competitividade. Para isso, eles vão gastar uma fortuna modernizando portos, digitalizando as alfândegas e aumentando a resiliência contra choques econômicos. E vai tentar reduzir os dias e custos de transporte pela Saara do Norte, dos portos do Sudeste Asiático, para poder continuar sendo um ponto de confiabilidade e eficiência. Segundo lugar, a ASEAN também vai querer garantir uma voz na governança do Ártico. Ele vai querer garantir o quê? Que ele vai ajudar a escrever a lei. Esse é o ponto. Eu quero também participar da lei, porque se eu não vou deixar a lei, a regra da utilização disso na mão dos meus concorrentes. Então, eles não serão apenas observadores, eles vão querer ser membros do Conselho do Ártico, para garantir, né, que não haja nenhuma exclusão do seu papel, dos seus interesses no futuro. Em terceiro lugar, meu caro, a ASEAN vai querer vincular todo o debate do Ártico a que pauta? Veja bem, olha como é o mundo, meu caro. Você está lá na Ásia. Você tem uma área onde todo mundo paga o pedágiozinho porque precisa de você e é um pedágiozinho alto. E precisa mesmo de você. Você é estratégico, senão você interrompe o comércio mundial. E de repente surge uma nova rota no quebra-gelo, que vai piorar, diluir o seu monopólio. Você pede para fazer parte do conselho. Eu quero discutir as regras. O que eu vou usar para garantir que esse Ártico não seja tão importante assim? O derretimento do gelo. Se eu garantir que não há derretimento do gelo, eu começo a garantir que a navegação é cada vez mais difícil. Eu posso dizer que a elevação do nível do mar ameaça cidades na Ásia, de Jacarta a Manila e Bangkok, e eu enquadro o Ártico como uma questão estratégica e ambiental, para fortalecer exatamente uma diplomacia e influência moral da ASEAN. Ou seja, eles irão usar a ação climática. Você verá a ASEAN defender cada vez mais as pautas ambientais para dizer que certas ações ambientais têm que ser feitas para preservar a rota marítima, não a rota marítima, para preservar o Ártico de degelo, de poluição, de acidentes. É importante não quebrar o gelo do Ártico ou facilitar a navegação. Ou seja, o que eles vão querer dizer é que a rota marítima do Ártico, que não é algo passageiro mesmo, mas eles vão querer garantir que essa reconfiguração seja controlada, que não haja de fato uma nova ordem que vai ampliar rotas, recursos para essa região. E essa é a grande rivalidade que nós estamos enfrentando hoje. Ou seja, para a ASEAN, o desafio não é se deve ou não deve responder à ameaça do Ártico e essas questões dos portos, mas é com que rapidez e eficácia eles têm que fazer, entendeu? Presumir que Malaca será central para sempre é ignorar todas as lições que nós vimos na história. Nós já passamos isso. O canal de Suez, por exemplo, transformou brutalmente, completamente o comércio global no século XIX.
O Canal do Panamá fez novamente a mesma coisa no século XX. No século XXI, o Ártico emerge como o próximo pivô da alteração do comércio mundial. Agora eu pergunto para você, veja o que o Brasil está fazendo. Nada. Você entende qual é o tamanho do problema quando a gente fala sobre geopolítica e como os nossos líderes são absolutamente perdidos? Eles não estão participando de nada, eles não sabem o que querem. Não tem ideia de como essa nova configuração do comércio mundial vai e pode afetar o Brasil. Ou como pode ser positivo ou negativo. Não tem ideia. O Ártico hoje, e não é porque o Ártico é perto do Sudeste Asiático não, porque não é. O Ártico hoje é distante do Sudeste Asiático. Só que a sua importância não é. Então, aí eles entendem que aquilo está sendo redefinindo, que aquela região vai redefinir o comércio, a energia, as políticas de poder no mundo todo. A ASEAN não vai ignorar essas mudanças e não vai deixar ou entrar nessa discussão de forma despreparada, entende? Ou seja, meu amigo, há questões hoje bastante estratégicas com apenas duas coisas, um porto e uma nova rota. Agora, se você acha que a China só está observando o Paquistão dar um tiro de canhão nela, ela também está jogando pesado. Ela também está fazendo o que os Estados Unidos estão fazendo. Você pega, por exemplo, o que aconteceu na área de minério de ferro essa semana. A China Mineral Resources Group, que é uma empresa estatal chinesa, ela foi criada em julho de 22, só tem 2 anos. O que eles fizeram? Eles centralizaram toda a importação de minério de ferro da China através dessa empresa. De maneira que ela pediu que as principais siderúrgicas e comerciantes da China suspendessem suas compras de cargas de minério de ferro de que eles fizeram diretamente com a BHP. Tá? E queriam fazer apenas com essa nova holding. Mas qual é o objetivo dela? É que ela quer que todas as siderúrgicas nacionais parem de comprar da BHP, paralise os contratos para poder simplesmente garantir que esse minério de ferro, que é um minério de ferro de alta qualidade, tá? Que tem 65% de teor de ferro e tem uma eficiência enorme de fundição, esse cara o volume seja controlado por uma única empresa. Mas qual é o objetivo? O objetivo é que hoje a China consome 70% de todo o minério de ferro que é produzido no mundo. Só que ela não tem voz no sistema de preços. Então ela fica refém do preço de mercado. Então as negociações de preço que eles querem fazer agora é baseada no poder que eles têm de controlar a precificação. E é exatamente o que eles estão fazendo, ou seja, eles estão usando o seu poder de compra como instrumento geopolítico para melhorar a sua economia, mas também garantir que a guerra econômica seja favorável a eles. Volto a dizer, é um novo modelo de economia de guerra. Como dependemos do mundo, como o mundo depende de nós. E está sendo usado para impor certas vontades. Então, você vê que o que a China fez agora não foi seguir o sistema de preço, o livre mercado, mas foi começar a dizer, vou controlar, vou consolidar essa demanda e vou começar a discutir preço, influenciar preço, porque eu sou o maior comprador disparado disso tudo. Ao mesmo tempo, olha que curioso, tem uma empresa chinesa que controla uma empresa de chips holandesa, que chama Nexperia. E a Nexperia é estratégica na produção de chips na Holanda. Os Estados Unidos falaram para os holandeses que eles tinham Países Baixos, que eles tinham a obrigação, então, de comprar, né, de tirar do controle chinês, porque aquela empresa era estratégica. Eles demoraram, levaram outra chamada e semana passada eles fizeram, usando uma lei da utilização de propriedade, eles tiraram a empresa do controle chinês. Ou seja, falaram, o dividendo pode ser seu, mas o controle é nosso, as decisões estratégicas são nossas, porque eu tenho que garantir que não haja descontinuidade de produção. Sabe qual foi a resposta na empresa chinesa? Temos que respeitar o livre mercado e o sistema de preços. Olha que canalha. De um lado, ele fala que o livre mercado e o sistema de preços tem que ser respeitado pela Europa. Do outro, ele consolida toda a demanda dele numa única empresa para poder garantir que ele tem um exercício do poder único, né, sobre o sistema de precificação do minério. É um duplo pensar, meu caro. É um duplo pensar, entende? Ou seja, toda a questão de commodities, todas as questões estratégicas estão interligadas. Então elas estão interligadas
preço da commodity, áreas de remodelagem de portos, logística marítima e acaba tendo, obviamente, as vias terrestres. E é por isso que, para fechar o nosso Já Economia de hoje, nós vamos falar do corredor do meio. Não há, eu acho que esse foi o geopolítico. Se você olhar, o que a gente fez uma análise mais profunda de uma geopolítica tradicional, geográfica, mercadológica, para entender os efeitos desses movimentos. Foi o que foi talvez o mais profundo que a gente tenha feito no GEO até hoje, do que a gente chama de análise geopolítica, geoeconômica, né, geopolítica clássica, porque ela foi basicamente centrada em portos e infraestrutura. Mas para você ver a importância de como isso redesenha de fato o mundo. Agora vamos falar desse corredor. Há muito tempo eu falo para vocês da Ásia Central, já estive no Quirguistão, em breve voltarei ao Cazaquistão. Tamanha importância da Ásia Central, da sua localização, da sua taxa de natalidade e de como aquela área vai ser importante. Olha só, a Ásia Central hoje, ela também está remodelando todas as rotas comerciais da Eurásia, com a China e a Turquia consolidando uma influência lá, em detrimento da Rússia. A Europa, hoje, enfrenta também um teste estratégico gigante nessa região, porque eles precisam da Ásia Central. Então eles querem saber como é que eles vão se adaptar rapidamente para competir na Ásia Central com a influência da China e da Turquia. Porque, ou se eles não fizerem isso, eles vão correr o risco de ficarem fora de todas as mudanças que estão tendo de conectividade e de infraestrutura no nosso século. Desde que começou a invasão, né, o conflito militar da Ucrânia com a Rússia, a Ásia Central emergiu como um polo crucial na rede comercial eurasiana que está sendo remodelada. Por quê? Se você pegar os países que vão do Cazaquistão ao Azerbaijão, todos eles estão diversificando as suas rotas de trânsito para reduzir a dependência do espaço geográfico russo, dando uma nova importância ao que a gente chama de Rota Internacional de Transporte Transcaspiano, que é o TITR, mais conhecido como Corredor do Meio. Em vez de falar Rota Internacional de Transporte Transcaspiano, nós falamos Corredor do Meio. Esse é o Corredor do Meio. Famoso corredor do meio. É um corredor que liga a China à Europa, só que passando pela Ásia Central, né, e o Cáucaso do Sul, ignorando todas as rotas tradicionais que passavam pelo norte através da Rússia. No final agora de 2024, as remessas de componentes eletrônicos automotivos avançados saíram cada vez mais lá do centro do interior da China, usando a rota, não mais a rota tradicional que passava pelo norte da Rússia. Todas as mercadorias que viajavam para o sul, começaram a viajar para o sul através do Cazaquistão e do Turcomenistão, cruzam o Mar Cáspio através do Azerbaijão e continuam por terra através da Geórgia até a Europa. Então, embora mais lentas, essas rotas refletem um cálculo estratégico importantíssimo. As empresas estão evitando corredores comprometidos por guerras ou riscos políticos. Economia de guerra vai reformular toda a cadeia logística, toda a cadeia de estoque. Essas mudanças não são mais atos isolados. Elas estão mostrando essa reorganização de uma economia de guerra, que é uma organização reestrutural dos fluxos comerciais da Eurásia, com implicações de longo prazo para todas as cadeias de suprimento global. Tá? E, obviamente, quem é que ganha influência nisso? China e Turquia. A China emergiu como uma das maiores beneficiárias do crescimento da Ásia Central, investiu bilhões em infraestrutura, firmou acordos bilaterais com governos da Ásia Central e garantiu que as suas exportações vão fluir para o Ocidente, apesar de toda a turbulência geopolítica. E aí vem a malandra da Turquia, que está sempre jogando bem, né? Esses caras dos últimos anos, geopoliticamente, não tem o que discutir. Eles alavancaram sua posição geográfica, viraram uma âncora ocidental no corredor do meio, fortaleceu o seu papel como corredor, centro de trânsito e consolidou a sua influência política e econômica lá no Cáucaso do Sul. Ou seja, o corredor do meio, se você entender o que ele é em si, na verdade ele é uma rede extremamente complexa de ferrovias, linhas de navegação e rotas de transporte rodoviário. O Cazaquistão, que eu vou em breve, se Deus quiser, expandiu as suas redes ferroviárias exatamente para conectar os polos industriais chineses até os portos do Cáspio. São mudanças definitivas.
O Azerbaijão, hoje, tem instalações extremamente modernas lá em Baku. Tem ligações ferroviárias extremamente modernas que ligam essas regiões até o Cáucaso do Sul. E ele emergiu como uma das portas de entrada absolutamente essencial para o comércio. O Turcomenistão, ele é riquíssimo, meu caro, em recursos energéticos e está se posicionando também como um país de trânsito e um fornecedor primário de energia para impulsionar todo o crescimento da região. Todos esses investimentos estão criando uma nova rota multimodal, resiliente e cada vez mais atraente para o comércio global. E aí entra um dado que no futuro vai pesar, que é a perda de influência da Rússia. A Rússia, embora seja significativa, né, e ainda exerça essa influência porque tem oleodutos, redes ferroviárias e principalmente, aí sim, laços de segurança, ela tem sido constantemente desafiada, até mesmo pelos seus parceiros de longuíssima data, que estão buscando corredores alternativos que reduzam o domínio de Moscou. E isso passa pelo corredor do meio. O corredor do meio, a Ásia Central, está erodindo o domínio da Rússia como a principal potência de trânsito da Eurásia. Os países da Ásia Central estão redesenhando seus mapas econômicos. E Moscou, meu caro, não está mais no centro. O declínio da Rússia hoje, na esfera desse trânsito, não significa que ela não tem influência. Está dizendo que ela está perdendo o seu controle sobre exportação de energia, por exemplo. Os seus laços militares e a influência política e cultural continua. Mas Moscou entende que a logística pode complicar e criar barreiras à sua influência. E isso pode criar para eles uma nova área de conflito por domínio e influência no futuro. A questão é o seguinte: como é que a Rússia vai reagir? Se ela vai se adaptar a esse ambiente ou vai ignorar tudo isso, né? Vai ignorar os estados da Ásia Central, vai tentar fazer novas parcerias diretas com China, Turquia e até mesmo com a Europa pós-guerra. E eu digo por que Europa? Porque a Europa está numa encruzilhada. Não acho que a Europa não depende da Rússia, apesar de ela temer a Rússia. A ascensão do corredor do meio representa riscos enormes, mas também oportunidades. Por exemplo, a União Europeia reconheceu o potencial do corredor do meio e quis investir bilhões de dólares por meio de uma iniciativa chamada Global Gateway para apoiar projetos de infraestrutura, energia e dados, né, na Ásia Central. Só que a União Europeia é lenta porque a burocracia é impressionantemente lenta. E os países da Ásia Central são pragmáticos. Ele está demorando muito com a União Europeia, ele fecha com a China, com a Turquia e até com outros estados do Golfo. Então o envolvimento da Europa hoje não pode ser apenas de financiamento. Ela devia tratar a Ásia Central como uma região absolutamente estratégica, não como uma região periférica. Ela deveria investir em portos, ferrovias, modernizar os portos alfandegários, cadeia de suprimento, botar as cadeias de suprimentos europeias, fazer um desenvolvimento regional. Só que Bruxelas só pensa em regulação. Mas mesmo assim, ela podia até promover uma harmonização regulatória, ajudar a Ásia Central a ter uma regulação parecida com a Europa, ter um engajamento político nessa área, porque ela depende. Até porque, se a gente pensar de fato, infraestrutura, meu caro, não é só concreto, né? Mas é uma confiança, é uma construção de uma diplomacia, um conjunto de regras e uma visão de longo prazo. Então a Europa devia cultivar esses relacionamentos. Se você pensar qual é a maior crise hoje na França, que o Macron é mais criticado, é porque a diplomacia francesa é uma das diplomacias consideradas mais antigas, mais eficientes, uma das melhores escolas de diplomacia do mundo. E o Macron, quando assumiu, ele virou para a diplomacia francesa e disse: vai ser do meu jeito, vocês não sabem fazer diplomacia. E do jeito que ele conduziu a África, a diplomacia francesa na África, que ele quis fazer do jeito dele, desconsiderando anos de estudos e conhecimento da escola diplomática francesa, ele perdeu toda a influência que a França tinha na África. Foi um desastre a política do Macron na África. Então, obviamente, a construção de relações de longo prazo passa por um jogo diplomático inteligente. A Ásia Central não é mais uma zona de trânsito pacífico, meu caro. Não é uma zona de trânsito pacífico. É uma arena estratégica de influência. China e Turquia estão consolidando suas posições lá. A Rússia está perdendo terreno. E a Europa está parada. Ou seja, a depender de como isso acontecer, nós teremos o realinhamento é certo, mas podemos ter, por exemplo, perdas de influência ou mesmo uma nova estrutura comercial
que vai, junto com essa questão do porto do Afeganistão, do Paquistão que eu falei, é basicamente realinhar e refazer as zonas comerciais, e isso é uma mudança das mais importantes do nosso século. Disparado. Agora, os países deviam estar pensando com a cabeça de economia de guerra, que é proteger as suas cadeias de suprimento, diversificar o acesso à energia, projetar estabilidade, por exemplo, em regiões que são bastante instáveis politicamente. E a Europa não. A Europa tem que fazer uma escolha. Ou ela vai se adaptar a essa realidade, né, do comércio eurasiano e vai se arriscar a fazer investimentos estratégicos, ou ela vai ceder influência a autores regionais que são muito mais ágeis. O corredor do meio, eu volto a dizer, não é uma rota logística. É um grande teste geopolítico da capacidade de países e da Europa também de navegar numa nova arquitetura que está em evolução de conexão dos sistemas mundiais. E, obviamente, a Rússia não ficou parada e ela entende a sua perda de influência e ela entrou no jogo. Recentemente, o Putin foi ao Azerbaijão, até porque ele reconhece que foi ele que derrubou aquele avião. Foi uma situação extremamente ruim politicamente para ele, a imagem dele ficou péssima na Ásia Central por causa disso, e ele entende que ele precisava ter uma reunião e restabelecer laços com Dushanbe, lá no Azerbaijão. Então, a relevância desse corredor do meio, como rota multimodal, já foi dito aqui, mas a gente tem que lembrar que ela é muito mais importante para o Azerbaijão porque ela atravessa o Azerbaijão. E é através dessa travessia que ele liga a Ásia Central à Europa, entendeu? Passando pela Geórgia e pela Turquia. Ou seja, tudo isso faz com que o Putin entenda que ele precisa recuperar essa relação. Olha só, o tráfego de containers nos primeiros 9 meses de 2024 cresceu em torno de 70% em relação ao anterior. Grande parte disso foi impulsionado por uma coordenação entre 3 países, o Cazaquistão, o Azerbaijão e a Geórgia, passando pelo Mar Cáspio. O pessoal de transporte do Azerbaijão relatou que o total de cargas transportado pelo corredor do meio aumentou 90% desde 2022. É impressionante isso. É absolutamente impressionante. E é óbvio que a Rússia está olhando para isso e vendo que Turquia e China estão tomando áreas que eram historicamente de influência russa. Tá? Agora, não é evidente o que vai acontecer. Dificilmente o Azerbaijão vai botar a Rússia na mesa do planejamento desse corredor no meio. Então, também acho que o Turcomenistão não colocaria ou cederia à Rússia um espaço para planejar a infraestrutura transcaspiana ou do corredor do meio. Né? Baku, né, que continua também ali a não querer vetos externos. Então eles estão tratando aquilo como um ativo estratégico local. Então, a depender dessa reaproximação da Rússia com o Azerbaijão, talvez eles até resolvam questões periféricas, entendeu? Entre eles. Coordenação de voo, seguro marítimo, essas coisas. Mas um projeto em conjunto no corredor no meio que daria de novo influência russa na região é pouco provável. Paralelamente a isso, eles têm, existe o projeto do corredor internacional de transporte norte-sul, né, que atravessa o Irã e que pode servir ainda mais como uma rota complementar, né, para o corredor do meio e que não eu acho que é mais complementar que concorrente. Então, esses temas todos vão mostrando como isso tem crescido. E aí eu volto a dizer, América na Ásia Central, Azerbaijão é algo que hoje a sua influência tem sido reafirmada de maneira brutal, com uma parceria que eles estão construindo e tem feito relações diplomáticas com a Turquia, com o Golfo, com a União Europeia e com os Estados Unidos. Né? E por que eu estou insistindo tanto nessa reaproximação da Rússia? Porque eles estão tentando fazer um cálculo, a Rússia, diplomático. Mas, vamos falar a verdade, se esses 3 países começarem a crescer muito e começarem a se distanciar da Rússia, nós veremos no futuro operações de estabilização e de guerra lá. Não tenha dúvida. Porque do ponto de vista de segurança, o Azerbaijão, óbvio que ele continua preocupado com a geografia. Ele tem uma proximidade com a Rússia enorme, e isso exige um pragmatismo para eles.
Só que as rotas energéticas e comerciais estão ligando Baku ao oeste, entende? Então, eles têm que saber jogar esse jogo. Quando você pega o fornecimento de gás, por exemplo, para o sudeste da Europa, né, que passa pelo corredor de gás do sul, isso vai acabar incluindo esse gasoduto que se chama gasoduto transnatoliano. E o outro gasoduto, que é o gasoduto transadriático. Tá? E isso vai reforçando uma dependência de política externa do Azerbaijão. E à medida que ele for exportando mais e mantendo uma cooperação técnica com vários países, ele também tem que tentar fazer isso com entidades russas. Né? E ele vai fazer isso para sincronizar a sua rede elétrica. Né? Então ele começa a se posicionar hoje o Azerbaijão de uma maneira que ele fala o seguinte: coexistência entre nós não vai implicar em submissão. Mas eu não acredito que o Kremlin aceitará isso a um longo prazo. Entendeu? É óbvio que ele está tentando agora se aproximar, fazer um reengajamento, né? Restaurando canais de comunicação, só que neste momento, honestamente, até pela situação da Rússia, quem dita o escopo e o ritmo dessa reaproximação é hoje o Azerbaijão. E isso não é óbvio, não é trivial para os russos, não é trivial para o Putin. A gente não pode esquecer do que significa o crescimento de um país tão próximo da Rússia como o Azerbaijão, do ponto de vista econômico e depois militar, apoiado tanto pela Turquia e pela China. Veja, em agosto agora, do último ano, o Azerbaijão concluiu a primeira fase de expansão de um porto. Outro porto aqui, você vê a importância dele, que é o Porto Internacional do Comércio Marítimo de Baku. E ele aumentou a capacidade anual de carga para 25 milhões de toneladas. Tá? Ou seja, ele está pronto para lidar com cargas adicionais que vão vir do corredor do meio, integrando isso com novas plataformas alfandegárias digitais nos padrões da União Europeia. Aí você vai à Rússia e ele está lá tentando manter o acesso ao comércio com o sul, né, com um deles, por meio de vários corredores, construindo também novos trechos ferroviários e ligando até mesmo ao Irã, né, financiando essa retomada entre Irã e Rússia. Então, esses projetos vão mostrando como os portos e as infraestruturas vão se conectando para formar uma nova geopolítica no mundo. Ou seja, portos, infraestrutura, estão redesenhando todo o modelo, o sistema de infraestrutura econômica no mundo. Veja só, a Rússia, no futuro, não vai aceitar perder a influência na Ásia Central. Não acredito que ela vai aceitar. Essa região é antiga, né, uma área considerada antiga do Império Soviético, de influência soviética, eles falam russos. Ou seja, eles não aceitarão. Se essas áreas continuarem a crescer em importância econômica e se afastarem dos interesses soviéticos, russos, melhor dizendo, dos interesses russos, basicamente nós veremos no médio prazo operações de desestabilização, política e até mesmo guerras que vão acontecer na região, promovidos por interesses de países. A China pode fazer a mesma coisa. A Ásia Central hoje é uma das regiões mais importantes do mundo e será fonte de estabilidade política. Ásia Central, Pacífico da Ásia e Ártico. Agora, veja você como a geopolítica e a economia é um negócio fascinante. Um porto no Paquistão, uma rota no Ártico e um projeto de infraestrutura do corredor do meio. Basicamente, redesenharam todo o comércio mundial e criaram um problema gigante para potências que estão se estabelecendo como a China. Jogadas inteligentes, olhando a geopolítica e, obviamente, os cenários que maximizam as suas posições. Por isso que eu digo que a Guerra dos Mares é uma das guerras mais importantes dentro dessa grande guerra que nós estamos vivendo de controle tecnocrata entre a tecnocracia, ora chinesa, ora da esquerda americana, dos liberais woke americanos, ora das tecnocratas clássicos, contra, como eu costumo dizer, os indivíduos soberanos que querem ter o seu país soberano. Basicamente, é esse o tamanho do problema. Mas as notícias hoje de infraestrutura que foram feitas são extremamente relevantes e deram uma bomba nuclear no colo do Xi Jinping. Agora, como ele vai reagir, você já sabe.
será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Já Economia.